no verso 4, que resume bem o pensamento do parágrafo inteiro. Então, Romanos 14, 4, diz assim a palavra de Deus: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Vamos orar mais uma vez. Pai, ilumina-nos mente e coração, para que cada pensamento, tudo que for direcionado, Senhor Deus, em nossa mente, para o louvor de Teu nome, para o conhecimento da Tua palavra e para a aplicação dela em nossa vida. Somos pequenos para uma obra tão sublime, mas contamos com o auxílio do Teu Espírito e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado, o que nós temos que pode nos ajudar a estabelecer o valor das coisas e das criaturas? Algumas pessoas se prendem somente à ciência, por rejeitarem a palavra de Deus, inclusive com alguns supostos argumentos científicos. Então, estão sujeitos completamente àquilo que a ciência propõe. O grande problema é que a ciência não propõe valores. A ciência não diz que um oriental é superior ou inferior a um homem ocidental. Então, a ciência não tem essa capacidade. E se usarmos a ciência para isso, vamos errar. Porque a ciência é só uma interpretação da natureza, é uma observação humana e uma tentativa humana de estabelecer, principalmente, regras. Foi usando a ciência como base que grandes absurdos aconteceram na história, como a extinção dos judeus, e foram evolucionistas, pessoas que acreditavam na evolução, também começaram a distinguir as raças. Então, para você ter ideia, por que Hitler não foi entregar a medalha de ouro para aquele americano negro que venceu a corrida? Por uma simples razão, porque ele pregava, o nazismo pregava que na evolução das espécies, o negro seria o primitivo, e o ariano, o alemão puro, seria o topo dessa evolução. Então, quando usaram a ciência, interpretaram mal, porque a ciência nunca disse isso. Pelo contrário, a genética veio mais tarde mostrar que as diferenças genéticas entre um negro, um branco, um amarelo, são tão irrisórias que não podemos nem chamar de raça. Nós nem podemos chamar isso de raça, de tão semelhantes que nós somos. O que confirma o que a Bíblia disse, que o homem foi criado à imagem de Deus e os outros animais foram criados como animais. Nós não somos animais evoluídos, nós somos, sim, na verdade, criação de Deus e coroa da sua criação. E Deus criou todos os homens iguais, o cristianismo sempre pregou isso. É por isso, enquanto que no sul dos Estados Unidos se fazia segregação racial, no norte, os pregadores, todos eles pregavam o fim, a abolição das escravaturas e ainda mais a libertação dos escravos e o tratamento igual, porque, inclusive, o Simonton, que plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele era abolicionista num tempo que o Brasil era escravagista. Ele chegou aqui, havia escravidão no Brasil e ele pregava de púlpito que o homem é igual e que o negro não poderia ser tratado como inferior. Então, o verdadeiro protestantismo e as escrituras sempre trabalharam contra a ideia do racismo, enquanto que o evolucionismo serviu de pretexto para que alguns lançassem o racismo e estabelecessem valores de pessoas. Só que a ciência não pode estabelecer valores, ela pode simplesmente observar regras, observar fenômenos e explicá-los. Cabe ao homem, os valores morais, cabe ao homem determinar. Segundo o que a Bíblia diz, você nasce com as normas de Deus impressas no seu coração. Então, que você tenha a capacidade de fazer o julgamento de valores. Enquanto que a ciência não pode fazer isso, não podemos delegar essa tarefa a ela de descobrir o que vale mais e o que vale menos. Então, exatamente para tratar desse assunto que Paulo escreve o capítulo 14 de Romanos.
A partir do capítulo 12, Paulo começa a aplicar toda a teologia da justificação pela fé. Então ele faz uma aplicação, vai até o capítulo 11, onde ele fala da eleição incondicional, que Deus não olha condições nossas para nos eleger. E aí, em seguida, no capítulo 12, ele começa a aplicar como que a igreja deve viver isso, como devemos nos relacionar com as autoridades, por exemplo, Romanos 13. E agora no 14 é o relacionamento interno da igreja. Porque Paulo denuncia aqui que está havendo uma discriminação, um julgamento mútuo de dois grupos dentro da igreja de Roma. O que Paulo está mostrando aqui é que havia um grupo que considerava os dias diferentes, então guardava o sábado, e que comidas diferentes, comiam só vegetais para não se contaminarem. Esse é o grande tema aqui. Por quê? Os que não comiam julgavam inferiores e fracos aqueles que comiam e que diferenciavam o dia, quem fazia diferença de comida e dia, dizendo que um dia era do Senhor e o outro não. Um dia era sagrado e o outro não. E então o superior era aquele que julgava iguais todos os dias. Só que Paulo diz, você é superior, já entendeu que pode se comer de tudo, que todos os dias são do Senhor? Faça o seguinte, acolha o que é fraco na fé. Não para discutir, para ficar debatendo as razões ou vencendo uma discussão, mas acolha a ele como irmão e respeite. E cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente, seria uma frase que acaba ressoando em todos os versículos do capítulo 14. Então a ideia aqui é julgar, e nós temos sofrido isso. Tanto somos alvo de críticas, como também temos criticado pessoas. Com base no quê? Com base nos valores pessoais nossos. E Paulo, então, aqui vai caminhar na contramão disso tudo, dizer que o cristão não deve fazer isso, ele deve trabalhar, é natural do ser humano tentar estabelecer quem é mais importante e quem é menos importante. E qual que vai ser o critério? Dinheiro? Vai ser o critério do conhecimento, dos diplomas? Isso não serve de base. E nós vamos entender por quê. Paulo diz que, na verdade, ele está fazendo uma crítica aos críticos e dizendo que a sociedade vive muito melhor sem cobranças e sem criticismo, que é exatamente o grande problema aqui em Roma, em que aqueles que guardavam um dia especial e aqueles que diziam que havia um dia do Senhor, seja lá sábado ou domingo, um dia é do Senhor. Esses eram fracos e julgavam como impuros aqueles que comiam carne e que não guardavam dia nenhum. E, por outro lado, os que guardavam algum dia da semana, o que não guardavam e que comiam de tudo, diziam, esses são fracos, ainda não entenderam o Evangelho. Então, essa disputa de grupo, claro que ia ser ruim para a igreja, é um reino dividido e por isso será derrotado. E é evidente que o inimigo é que provoca essa divisão, é sempre uma tentativa de dividir para enfraquecer. Essa é uma estratégia bastante usada, inclusive nos dias de hoje. Então, em vez de dividir, Paulo está dizendo, acolha. Essa aqui é a palavra. E qual que é o objetivo principal de Paulo aqui? Qual que seria a grande lição de Romanos 14? Está dizendo que o julgamento é do Senhor, não é seu. O julgamento não é dos homens, é de Deus. É isso que ele vai fazer. E o início dele, ele diz, porque o servo não é teu. Você não pode julgar porque não é teu servo. Então, o que adianta você dizer se ele é eficiente ou ineficiente? Que ele é deficiente, que ele tem problemas e limitações, para que julgar o servo do outro? Não importa o que você está pensando. Então, a primeira questão que ele está colocando é que, quem és tu que julga o servo alheio? Então, você é o servo de outro, você não tem que se meter nisso. Deixa que o próprio senhor dele faça esse julgamento. Então, se o servo não é seu, não te cabe julgar. Entenda que o valor desse servo, se ele está de pé ou cai, isso é um problema do senhor dele com ele, não é seu. E aqui, quando nós entramos em igreja, quem era escravo era irmão daquele que era proprietário de escravos. Então, o cristianismo foi um primeiro passo de Deus para a abolição da escravatura. E se você olhar na história, você vai ver que foi
um inglês convertido ao cristianismo, que achou um absurdo a escravidão. Depois que ele converteu, ele manda uma carta para o Congresso, e a Inglaterra, então, acaba discutindo a carta dele e os seus argumentos, e acaba, assim, abolindo a escravatura. Isso acontece e vai ressoando pelo mundo inteiro. Então, observa bem que os protestantes estão por trás disso, porque o valor deles é que todo homem é igual. Entrou na igreja, só tem um Senhor que é Jesus, o resto tudo é servo. Todos são pequenos, pastores, presbíteros, diáconos. Então, eles não devem disputar entre si. O que eles devem fazer é trabalhar juntos para a glória do seu Senhor, e não dividir o reino. Então, basicamente, Paulo diz isso porque o servo não é teu. Quando você entra, se você tem, vamos dizer, um romano, tinha um escravo que pertencia à mesma igreja dele, quando estavam cultuando, quando eram igrejas, eles eram irmãos e iguais. Somente quando eles saíam é que podia haver uma distribuição social diferente daquela que a igreja fazia e que acabou se estabelecendo nos valores da sociedade ocidental. Então, observe bem que o primeiro julgamento, o julgamento é do Senhor, e a primeira razão que Paulo coloca é porque o servo não é teu, é dele. Tá? O segundo é que o que importa é o pensamento que ele tem sobre o servo. É o que diz aqui, ele está em pé ou cai para o seu Senhor. Então, cabe ao Senhor olhar se aquele servo caiu ou está de pé, se aquele servo errou ou foi ineficiente em algum trabalho, ou se foi eficiente e útil no trabalho, isso cabe ao Senhor fazer. Então ele diz, para o seu Senhor, é para ele, não para você, que ele está de pé ou cai. Então Paulo estabelece que o segundo motivo pelo qual nós devemos entender que o julgamento é do Senhor, é porque só o pensamento dele importa. Não tem relevância o que você pensa dos servos de Deus. Não tem relevância o que você pensa da igreja de Deus. Não tem relevância o que você pensa da história, ou o que você pensa dos elementos do Brasil, porque tudo é do Senhor. É o que ele vai dizer mais tarde no verso 9. Foi para esse fim que Jesus morreu e ressurgiu, para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, você não vai julgar ninguém a partir dos seus valores, tá? Porque tudo é de Deus e todos são servos de Deus. E o terceiro motivo nos é colocado aqui, dizendo que é importante lembrarmos que o julgamento é do Senhor, porque Deus vai suster. O servo não vai cair, e se cair vai ser levantado, porque o Senhor o susterá. É a última palavra de Paulo, dizendo, se é servo dele, ele trata diferente do que nós tratamos. Então, quando o servo cai, o Senhor o levanta. E isso é muito importante, porque a igreja presbiteriana sempre foi pregadora disso, de que aquele que é servo de Deus nunca será rejeitado. Aquele que Deus escolheu para si. Eu vou dar um exemplo aqui, que você vai observar esse comportamento em Jesus. Pedro, baseado na sua fé, começa a andar nas águas. Por que ele faz isso? Ele diz, se for o meu Senhor, eu vou andar na água também. E Jesus diz, venha, Pedro. Então, Pedro, baseado na sua fé em Jesus, e que hoje se exalta tanto a fé, e Pedro começa a andar baseado na sua própria fé. Porém, ele começa a observar a altura das ondas e a força do vento. Era assustador. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para essas coisas, esses elementos, uma noite escura. Não sei se você já esteve no mar, eu já estive à beira do mar, mas fazendo uma pesca. É assustador, porque a escuridão é imensa e as ondas são fortes. Então, daí, o que acontece? O que está sendo dito pelo Senhor é que o Senhor Jesus disse para Pedro vir. E Pedro, obedecendo Jesus, andou sobre as águas. Só que Pedro, baseado na sua própria fé, começa a afundar, porque a sua fé é falha. Pedro não era um homem perfeito, era um homem comum. E diante das tribulações, ele julgou que as ondas e o vento eram mais fortes do que o seu Senhor. Isso foi uma falha de fé. Ele começa a afundar porque teve medo. E a Bíblia nos diz, não que Jesus disse, Pedro, não posso fazer nada por você, agora você vai morrer afogado, porque você se lançou na fé e não manteve a sua fé. Né? Que é um conceito arminiano, que quando a pessoa peca, ela deixa de ser cidadão dos céus, ela perde o Espírito Santo e ela fica jogada
a sua própria sorte. Aí, se ela se arrepender, Deus recebe de volta. Então, um amor condicional. O amor que Jesus nos ensina é incondicional, por isso ele estende a mão e segura Pedro, e põe Pedro em pé na água. Portanto, não fique julgando. Às vezes a pessoa realmente tem falhas, mas não é servo teu, não é da sua conta julgá-lo. Então faça o seguinte, receba bem, como Paulo disse, acolhei-o na fé. Só isso. Por quê? O Senhor pode mover. Eu já vi Deus fazer grandes transformações na vida das pessoas. Então aquele servo pode vir a ser transformado. E eu quero encerrar contando uma história, uma alegoria que me foi proposta, que eu li em algum lugar, que fala a respeito de um homem que ia todo dia buscar água para o seu senhor com uma estaca colocada no pescoço e um vaso de cada lado. E assim ele ia carregando, ia lá, enchia no poço de água ou no rio e voltava, fazendo aquele caminho todos os dias para buscar água para o seu senhor. Então ele ia fazendo aquilo todo dia, porém o vaso do lado direito, ele estava rachado. Então quando esse homem chegava na casa do seu senhor, um vaso estava cheio, o esquerdo. O direito, rachado, foi vazando e perdendo água no caminho, então ele tinha só metade. E ele fazia isso todos os dias. Até que um dia aconteceu de alguém lhe sugerir que ele jogasse aquele vaso fora e pusesse outro, porque ele estava desperdiçando o seu esforço, o seu trabalho com um vaso que trazia só meio jarro de água. Então ele explicou, falou, você não entendeu, a questão é que eu plantei, à beira do caminho, eu plantei flores. São as flores que quando estão bonitas, eu uso para enfeitar a casa do meu senhor, enfeitar a mesa dele. Então, são flores muito bonitas. Eu plantei essas flores e o que acontece é o seguinte, quando eu estou voltando do meu lado direito, a água que cai, ela alimenta as flores. Por isso essas flores são tão bonitas. Então, esse não é um vaso ruim. Ele simplesmente tem limitações e eu estou usando esse problema que ele tem, que é a rachadura, exatamente para cumprir um outro propósito. Então, essa história foi contada com a seguinte aplicação, que Deus usa mesmo as pessoas com defeitos. Cada um tem a sua personalidade e tem as suas características. E Deus vai usar em benefício do seu povo, vai usar em benefício do seu Senhor, Jesus vai usar, em benefício do seu Senhor, que é o seu Pai. Ele vai fazer tudo isso, mesmo que ele não vai descartar, ele vai usar dentro das limitações. Então, não há por que nós ficarmos tristes. O que precisamos fazer, diante desse texto de Romanos 14, não é a crítica, mas sim a autocrítica. Devemos criticar a nós mesmos como servos e dizer onde estão os nossos defeitos, não ficar olhando o defeito dos outros. E essa é uma das aplicações que nós podemos fazer, a autocrítica. E daí, fazendo autocrítica, você continuar, não deixar que o corona seja um efeito negativo na sua vida cristã. Então, aquele que vinha ao culto, acesse na internet e continue assistindo, sua fé vai ser renovada. Quando a igreja voltar, estaremos com o mesmo grupo e talvez até um grupo maior. Essa é uma das razões de nós entendermos que Deus tem um propósito. Aquele que é servo de Deus vai crescer com a crise. Se você era um fiel contribuinte, vai continuar sendo. Vai pegar o número aí no site e vai continuar contribuindo, porque a Igreja Monte Sião tem grandes e excelentes projetos. Então, eu vou continuar. Nada vai abalar, nem o coronavírus vai abalar. Se eu amava meus irmãos, eu continuo amando. E tenho até saudades deles. É assim que eu tenho que me comportar. E não ser um crítico daquilo que está sendo feito. Um crítico de Deus, um crítico dos servos de Deus. O que, na verdade, esse texto de Romanos nos ensina é que nós devemos acolher, respeitando aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, que agora somos todos iguais em Cristo. Só há um em Cristo, somos só um. Escravos, livres, homem, mulher, todos somos um em Cristo. Essa que é a ideia que o cristianismo tem pregado, e pela pregação do cristianismo nós transformamos a sociedade. Tanto que no Ocidente a mulher é super respeitada,
precisa ser, não no comportamento normal do homem, do ser humano. Mulher e criança têm um tratamento diferente no mundo, mas na igreja sempre teve um tratamento valorizado, por isso o Ocidente valoriza. Então nós devemos ver que esses valores cristãos, penetrando a nossa vida, vão interferir no comércio, vão interferir na nossa maneira, nos nossos estudos, vão interferir nas ciências, vão interferir em tudo. Então traga isso para a sua vida. Entenda que o cristianismo é algo para ser vivido nos dias de hoje, porque muito em breve o Senhor Jesus vai voltar, e aí não haverá mais tempo para viver o cristianismo, é agora que nós devemos fazer. Alguns foram degolados porque confessaram sua fé, eram servos de Deus, talvez até julgados e criticados, mas na hora que foi pedido, em quem você crê, ele disse Jesus e foi decapitado. Outros ainda estão sendo. O que nós vamos fazer? Vamos transformar o mundo com a pregação do Evangelho. Note que a palavra que o Apocalipse nos diz é que o Cordeiro é vencedor pela espada que sai da sua boca. Então, as palavras de Jesus são transformadoras e destroem o homem velho e estabelecem um homem novo. Cada um de nós será usado com as suas limitações para que o reino se propague e que mais pessoas sejam salvas do grande julgamento final. É a nossa oração e o nosso desejo para você. Vamos orar a Deus e em seguida eu vou impetrar a bênção. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos por cada um que está agora, Senhor, cultuando o Senhor junto conosco, online. Que a sua vida seja abençoada, que o Senhor corrija os erros que precisam ser corrigidos neles. Somos servos do Senhor. E Cristo Jesus pagou o preço para nos comprar como servos. Portanto, que nós sejamos benignos uns para com os outros, que nós não usemos a maledicência que é tão condenada nas Escrituras e que por ela muitos serão lançados no inferno. Nós vamos, a partir de hoje, Senhor Deus, falar bem dos outros. E quando tivermos uma crítica, vamos falar pessoalmente para ajudar as pessoas. Vamos falar diretamente com o interessado. Então, que nos tratemos como irmãos e como conservos uns dos outros, como uma família. E perdoa, Senhor Deus, às vezes que nos lançamos para ocupar o lugar que é teu, de julgamento dos outros. Não estamos aqui para julgar os outros, estamos aqui para servir uns aos outros. Independente de quem seja, independente do seu status social, independente da sua posição social, se é irmão nosso, se é filho do Senhor, se é criatura de Deus, eu tenho que respeitar e cuidar e servir. Que tenhamos isso em nossos corações e nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos e somos muito rápidos para nos colocar numa posição superior aos outros. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo, como diz Paulo aos Filipenses. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos os irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Então está encerrado o nosso culto, que você tenha uma semana maravilhosa no Senhor e que você seja bem feliz nos seus intentos, seus sonhos. E vamos continuar orando para que o nosso país fique livre o mais rápido possível, não só da Covid, mas do terror da Covid e também desse cerceamento que está tendo no comércio, na economia. Vamos orar por essa libertação. O Senhor pode todas as coisas, Ele pode mudar tudo isso, nós sabemos, vamos pedir a Ele. Então que Deus nos abençoe e tenha uma ótima semana. Amém.